Nós estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Especialidade Ciência para a Vida, porque esse é o nosso objetivo. E desta vez nós contamos com um especialista, uma pessoa muito importante para todos nós, um colega, professor Carlos Ernesto. Ele é pesquisador 1A do CNPq, top de linha, e vai nos falar de pesquisas extremamente importantes que ele tem feito da Antártica, tem feito nos Andes, em vários lugares. É uma pessoa relativamente jovem, um pesquisador brilhante, e que vai nos falar sobre algumas coisas que são extremamente importantes, como as mudanças climáticas e aquilo que ele pode nos trazer, que é o nosso objetivo. Especialidade Ciência para a Vida. E nós estamos aqui com um especialista que pode ficar à vontade e trazer os seus conhecimentos para todos os nossos telespectadores. Professor, é uma honra tê-lo aqui conosco, e como um amigo e como um colega. Fique à vontade. Afinal de contas, o que você pode ou o que está contribuindo naquilo que é ciência para a vida? Ciência para a vida. Boa tarde a todos e muito grato pelo convite. É um colega de longa data. A gente tem uma jornada acadêmica comum em muitos aspectos, e você também foi um colega que participou de uma operação antártica, então as coisas que eu posso falar aqui da experiência, da vivência pessoal, são coisas que você compartilha com a tua experiência pessoal também. Então isso é uma coisa boa que a gente pode tentar passar isso para o público, né? No momento em que as pessoas estão isoladas, estão quarentenadas em casa, fechadas com as suas famílias e lendo mais, talvez estudando mais e fazendo uma reflexão sobre muitas coisas. A ciência é um excelente caminho para a gente refletir nesses momentos de pausa, porque ela é que dá os caminhos, né? E aponta as saídas para a gente lidar com as dificuldades da vida. Ok. E aí, o que você pode dizer para os nossos telespectadores a respeito das suas pesquisas na Antártica? Afinal de contas, está havendo uma mudança climática? E o que pode ser feito para mudar essa história? Sim. A mudança climática ela já foi disparada há muito tempo, né? Então, desde que o homem começou a queimar o combustível fóssil há 250 anos atrás e saiu de uma concentração aí de CO2 de 270, 275 partes por milhão para os atuais mais de 410. Então, nesses 250 anos, a gente transformou o planeta, né? Houve uma apropriação total do planeta, dos recursos energéticos, dos recursos de solo, dos recursos hídricos. E a consequência disso tudo é que o grande ralo das ações humanas foi a atmosfera, né? A gente costuma dizer que quando a gente polui um ribeirão, um córregozinho, ele afeta a nossa casa, vai afetar o vizinho de baixo, vai afetar toda a bacia hidrográfica até o mar. Sim. Quando a gente queima combustível fóssil, a gente reparte os efeitos nocivos da queima, né? Elevação de CO2, elevação de gases nitrogenados, elevação dos poluentes, dos particulados, para todo mundo, para o planeta inteiro, né? Então, ao contrário de um rio, que vai ter um efeito vinculado a uma bacia, a poluição atmosférica ela pode, embora esteja enriquecendo um país, eventualmente, com a produção industrial, com a queima de combustível, de energia, ela vai resultar numa democracia da poluição para todo mundo. Perfeito. Instantânea. Perfeito. Eu lembro de um fato interessante. O primeiro sensor que detectou 400 ppm de CO2, isso foi em 2015, foi um sensor do grupo do nosso projeto do INCT da Criosfera, lá na estação de 80 graus sul. Então, num dado momento da madrugada, o sensor ele detectou a concentração de 400. E no dia seguinte, em menos de 24 horas, todas as estações de monitoramento terrestre já tinham detectado 400.
no planeta inteiro, Perfeito. do Polo Norte ao Polo Sul. Então significa que o legado das coisas que a gente faz, em alguns setores, elas são democratizadas para todo mundo, para bem ou para o mal, muito rapidamente. Então a gente tem que pensar no planeta com as nossas ações e as consequências dela como coisas que provocam, com quase 8 bilhões de pessoas, né, consumindo recursos, vão provocar efeitos para 8 bilhões de pessoas, para todo mundo. Perfeito, perfeito. Né? Isso vale para o vírus, isso vale para as mudanças climáticas, que é uma coisa que a gente trabalha aqui muito forte. Né? Professor, nos parece que vocês detectaram lá uma temperatura altíssima lá na Antártica. Foi. Explica para nós, afinal de contas, como que isso aconteceu, quais as consequências disso. Explique para uma linguagem simples, né? Para que os nossos telespectadores possam entender. Afinal de contas, a Terra está aquecendo? Tá. Com certeza, esse setor que a gente trabalha, quando a gente começou esse projeto 18 anos atrás, o interesse era estudar uma região que já mostrava naquela época os maiores valores de aumento de temperatura medidos no hemisfério sul. E um dos maiores valores médios globais. Então, essa área que o Brasil atua e que o nosso projeto trabalhou, onde você esteve, é uma área que a gente chama de uma área sentinela, ou seja, é uma área que ela pode revelar as tendências do futuro. Se você estuda ela, você vai ter uma compreensão de qual será a tendência para o futuro de curto, médio e longo prazo. Então a gente foi estudar essa área. E nesse período de menos de 2 décadas, você teve um incremento aí médio de quase, em alguns casos, 1,5 graus de temperatura nessa região. Perfeito. Como essa região ela está próxima da temperatura média de zero, 1,5 graus a mais, por exemplo, aqui na nossa área, aqui, se você tiver 1,5 graus a mais do inverno, você vai achar que o inverno foi um pouquinho mais quente, talvez você consiga perceber. Na Antártica, 1,5 graus a mais significa descongelar toda aquela camada de neve e gelo, né, afetar as geleiras, né, e um sentimento palpável de elevação de temperatura, né, que se traduz, né, no derretimento geral, os solos ficam saturados com água e aumenta, consequentemente, o escoamento de água para o mar. Então, esse degelo ele causa para nós um efeito, vamos falar da democracia que a gente falou, do caso do ar, né? A gente tem uma democracia dos oceanos também. Se você derreter uma geleira na Groenlândia, ou lá na Antártica, quando a gente atua, eleva o nível do oceano global. Sim, sim. O cara lá em Bangladesh, na foz do rio Ganges, ele vai ver o lençol freático dele subindo. Vasos comunicantes. Vasos comunicantes. Então é tudo conectado. Então os efeitos de mudança climática, e cada grupo que pesquisa uma área, ele tem que ter consciência de que aquilo é uma parte, né, de um quebra-cabeça que vai ter um sentido quando todas as peças estiverem juntas. Aí você vai ver o desenho. E a gente espera que seja um desenho bonito. Ok. Mas muitas vezes o desenho que a gente está montando com esse quebra-cabeça, ele é um desenho que não nos agrada, né? Então a gente tem realmente uma marcha climática hoje irreversível. Por mais que o homem parasse toda a poluição, você deve ter visto na semana passada, pela primeira vez, o cidadão indiano lá em Nova Delhi viu o Himalaia. Há 50 anos que ele não conseguia ver por causa da fumaça da poluição. Perfeito, perfeito. Então, quando a Índia parou todas as indústrias em função do coronavírus, as pessoas viram o Himalaia. Ele estava ali na frente, atrás de Delhi, fica a 300 quilômetros de distância, mas ninguém via. Né? Então, eu acho que é isso. O mundo, essa interconexão dos fenômenos e processos, ele está trazendo uma consciência global para as pessoas de que as ações delas repercutem muito além do seu quintal, da sua sala, da sua cozinha. Perfeito. Vai repercutir para todo mundo. Então a mudança climática ela é um processo irreversível. O que a gente pode fazer hoje, Lani, é mitigar. Ótimo. Isso seria um ponto importante. O que se pode fazer, e especialmente nós, indivíduos, né? Não esperar pelo governo, pelo prefeito ou por aqueles que nos administram, né? Sem dúvida. O coletivo é fruto do individual, né? Então, a sua ação no seu microcosmo, ele vai melhorar o cosmo, né? Então, cabe a gente partir desse ponto, né? Você tem que fazer o seu dever de casa. Perfeito. Diminuir, obviamente, o uso intenso de combustíveis
Agora a gente está diminuindo muito o consumo, né? Está todo mundo sem andar de carro, as pessoas estão andando mais de bicicleta, ou correndo, ou andando, para não ficarem, né, saturadas com essa paradeira, né? Com esse sedentarismo. Então, acho que isso vai ter que ser uma coisa que a gente vai ter que trazer para o nosso cotidiano, doravante para frente, né? Um processo educativo. Um processo educativo. Só se aprende com a dor, né? Infelizmente. Então não tem outro jeito. Ninguém passando a mão na cabeça de alguém vai fazer você entender qualquer coisa. A pedagogia ela é sempre a pedagogia do sofrimento. Infelizmente. Infelizmente. Professor, nós vamos dar uma parada e vamos partir para uma segunda etapa. Beleza. Mas antes de mais nada, nós queremos dizer que o nosso objetivo é especialidades, ciência para a vida. E nós vamos continuar aqui numa conversa extraordinária com um professor brilhante, pesquisador, uma experiência em vários lugares do planeta, nos trazendo informações extremamente importantes. Fique conosco. Nós estamos voltando com especialidade Ciência para a Vida e temos a honra de ter aqui conosco o nosso professor, amigo, colega, que eu tive a honra de estar lá na Antártica através dos esforços dele, a qual eu muito agradeço. Professor Carlos Ernesto Schaefer, 1A, CNPq, pesquisador de ponta. Professor, o senhor deu uma entrevista para o Fantástico a respeito dos Andes, Rio Amazonas. Afinal de contas, diga para os nossos telespectadores o que é aquilo. Traduza para nós a importância. Qual que é a razão do senhor ter ido a um lugar tão alto? De fato é penoso a gente trabalhar em montanhas aí acima de 5.000 metros, mas nós já estamos acostumados, né? A gente tem uma rede de sensores que estuda a mudança climática na alta montanha dos Andes. E o nosso objetivo aí foi estudar toda a cabeceira da bacia amazônica, pegando os dois principais formadores, o Rio Madeira e o Rio Amazonas. E por que isso? Porque uma boa parte da água que flui nessa bacia é água de degelo. Então existe uma poupança de neve e gelo que foi acumulada na última glaciação, que está literalmente terminando hoje. Para alguns países, como por exemplo a Bolívia e parte do Peru, no altiplano, você não tem mais do que 30 anos de água de degelo. Então cidades como por exemplo La Paz, El Alto, Cochabamba, Cusco, elas vão sofrer duramente com a redução da água, que é a água destinada para o consumo humano, para irrigação, né, para agricultura, para matar a sede dos animais, da lhama, dos bois. Perfeito. Então, nós temos um problema social, no caso aí, pensando na ciência para a vida está em risco no Alto dos Andes. Porque daqui a 30 anos você vai ter 80 milhões de pessoas na Colômbia, Peru, Equador e Bolívia que não vão ter água de degelo. A poupança acabou. Não chove mais nem como neve, nem como chuva nessas altas montanhas para suprir aquela água que foi derretendo pouco a pouco. Então o gelo vai acabar. A água corrente desse degelo vai acabar. Qual a solução que a humanidade vai dar para isso? Então veja como é que essa conexão que a gente falou no primeiro bloco do programa é importante. O Brasil, na bacia amazônica, tanto no Madeira quanto no Amazonas, tem muita água que depende da chuva da bacia. Perfeito. Né? A quantidade o orçamento aí da bacia amazônica, por exemplo, como um todo, do degelo andino é menos de 10%. Então não vai nos afetar muito do ponto de vista hidrológico. A gente ainda está tentando entender isso, mas não vai ser uma coisa muito forte para nós. Mas imagina aquela população toda deslocando sem água na direção da bacia amazônica. Perfeito. Aí vai nos afetar muito. Sobrevivência, né? Sim, você vai ter um deslocamento. Já está havendo esse deslocamento. A Bolívia, por exemplo, você viu recentemente, nos últimos 3 anos, a invasão da Bolívia amazônica com o pessoal descendo do altiplano. E esse é um fenômeno que vai só se agravar ao longo do tempo.
Então, veja, quando a gente estuda mudança climática, existe uma conexão econômica e social muito clara. Na Antártica, isso não ocorre porque lá na Antártica o interesse é científico. Perfeito. A gente está querendo saber o que está acontecendo e o que vai acontecer com 95% da poupança de gelo do mundo que está na Antártica. Agora, aqui nos Andes é outra história. É o último e o maior manto de gelo tropical que está desaparecendo, chamado manto de gelo tropical dos Andes. Uma grande fonte de água, né? Sim, e a única. Perfeito. Não chove lá ou não cai neve lá na mesma quantidade com que degela. Perfeito. Então vai ter um momento... Vai dar negativo. Vai dar negativo. É uma expressão que o pessoal gosta muito de utilizar. A interdependência é a lei do universo, né? Sem dúvida. Tudo está tudo interligado. Professor, eu queria te fazer uma outra pergunta. Diga. O senhor pesquisa também umas terras pretas dos índios. O que é isso? Explica para nós, né, para os nossos telespectadores. O que isso tem a ver, afinal de contas, com as suas pesquisas e informações seriam úteis para a ciência, para a vida? Sim, sim. É uma coisa interessante, porque, na verdade, esses projetos todos que a gente faz, nas ilhas oceânicas, nos solos arqueológicos, que são as tais terras pretas de índio, nos solos de caverna, enfim, e na própria Antártica, existe um ponto em comum que liga toda essa pesquisa. A gente estuda solos que têm um legado, ou natural ou humano, da concentração de fósforo. O fósforo é um nutriente muito escasso. Vocês tiveram um programa aqui com o Leonardo sobre isso. Perfeito, perfeito, muito bom. E a concentração de fósforo nos ecossistemas, hoje nesse planeta, é muitas vezes mediada pela vida. Ou como um processo natural, como você viu lá na Antártica, os pinguins, né, nas áreas de pinguineira, são os solos que têm os maiores teores de fósforo estudados no mundo. Perfeito. O nosso grupo foi que estudou esses solos, né, nesses 20 anos. Existem os solos arqueológicos, que também têm uma assinatura, uma característica que é o aumento de fósforo, deixado pelo uso humano. A gente tem um consumo aí de fósforo no nosso dia a dia que desperdiça muito fosfato. Então o fosfato que nós desperdiçamos na nossa excreção ou no nosso lixo se acumula nesses solos. E a gente pode estudar esses solos e entender como era a forma de vida que essas populações tinham naquele tempo. É um negócio extraordinário. Do mesmo jeito que a gente consegue imaginar a população de pinguins pela concentração de fósforo lá na Antártica. Perfeito. Então isso acontece lá nas ilhas oceânicas, isso acontece na Antártica e isso acontece nos nossos lixões. A terra preta de índio nada mais é do que um lixo em que sociedades antigas deixaram. Os índios antigos da Amazônia, especialmente. Os índios da Amazônia, principalmente. Mas em todos os lugares tem. Sim. Né? Na Amazônia, particularmente, porque a Amazônia teve uma população por um tempo muito prolongado, uma ocupação, um tempo, então deixou esse legado muito bacana que a gente estuda. Então existe uma conexão direta desses estudos com a vida. Nesse sentido, eles são indicadores da vida. Por isso que nós estamos aqui com esse programa. Exatamente. E esse programa é muito importante porque é trazer o cientista para esse palco, né, em que a gente pode tentar mostrar a importância prática que tem para a sociedade, da ciência. Né? Professor, o nosso tempo é limitado. Infelizmente, nós queremos que você volte aqui. Mas eu queria te fazer uma última pergunta. Você é um orientador com vários orientados, já orientou inúmeras teses, diversos trabalhos. Para um jovem do primeiro, segundo grau, o que você recomendaria na sua experiência? Né? Os caminhos a seguir, o que deve ser feito? Você trilhou um caminho brilhante e pode nos dar um conselho para os nossos filhos, diríamos assim, sim, né? Sim. Ou os nossos queridos familiares? Essa geração nova, eu acho que ela precisa, antes de tudo, desenvolver curiosidade científica. Ótimo, ótimo. As pessoas, às vezes, perdem muito tempo com esses aparatos eletrônicos, celulares, redes sociais, e que são coisas que distraem, mas não permitem um aprofundamento da pessoa em nada. Na verdade, você está perdendo a maior parte da sua vida com coisas que não têm importância nenhuma prática para a sua vida. Absolutamente nenhuma. Perfeito. Enquanto que o mundo real está correndo.
né? Só que uma hora o mundo real cobra a conta. Aliás, esse momento agora é um momento clássico. Imagina se você fizesse essas pessoas que estão hoje nas cidades, no caso do Brasil é mais de 65% da população, fizesse elas trabalharem para produzir o seu próprio alimento. Uhum. Muitas pessoas nem saberiam como fazer isso. Perfeito. Né? Então imagina essas pessoas sem renda, né? Como é que elas vão ter capacidade de se treinar, de se reformatar mentalmente, psicologicamente, para prover a sua subsistência? Uhum. Né? Então eu acho que o jovem ele tem que pensar o seguinte: esse mundo não é um almoço grátis, as coisas têm o seu preço, né? O pai dele tem condição de pagar um aluguel para ele, ou tem condição mínima, ele está fazendo um sacrifício para o jovem, para a menina ou para o menino estudarem. Então ele tem que ter muito claro que ele vai ter que produzir a riqueza suficiente para a sua subsistência e para a subsistência de todo mundo que está em torno dele. Perfeito. Porque ele não está sozinho no mundo. Então ele tem que cuidar de si e cuidar de deixar um bom legado. Maior responsabilidade, né? Uma rua limpa, uma casa limpa, uma calçada limpa, limpo. Né? Um jardim bonito, porque se você tiver um mínimo cuidado com as suas coisas no seu entorno, você vai fazer um bairro melhor, uma comunidade melhor, ótimo. uma cidade melhor. Com certeza, isso é importante. Então a coisa é pensar pequeno, eu acho que é isso, voltar, baixar a bola e pensar que a sua ação faz a diferença. Vai fazer muito para você e pode fazer muito diferença para a coletividade também. Mas para o jovem eu acho isso, desenvolva curiosidade, pense naquilo que é essencial no seu futuro. Busca a origem, né? E pensa no longo prazo. Esquece de viver essa vida do imediato. Perfeito. Porque as grandes coisas são grandes sonhos, são grandes curiosidades que movem um homem. Professor, se me permite uma pergunta ainda, nosso tempo está acabando. O senhor teria alguma crítica ao nosso sistema de ensino? Transferência de conhecimento, construção do conhecimento? Você acha que a metodologia atual está correta? Na sua experiência, na vivência, o que você pode nos trazer de informação para esse nosso mundo da pesquisa e da ciência para a vida? Nós, professores, nós fomos forjados e formados dentro de uma escola muito diferente da mentalidade, do psiquismo que os jovens têm hoje. Isso traz uma dificuldade enorme quando você está na sala de aula hoje, quando você usa os mesmos métodos que você usava na sua época, que atendiam, e que hoje não atendem mais. E existe uma dinâmica, uma fluência, uma forma de adquirir os conteúdos que é muito diferente da nossa forma, né? Então, eu acho que nós também temos que nos reformatar, né? Aqueles que lideram, quem está pilotando, ele tem que entender que vai dirigir, colocar a nave, né, em funcionamento e dar uma direção para ela de acordo com os passageiros que estão ali dentro, né? Senão você não vai agradar, né, ao conjunto de pessoas que estão dependendo de você para chegar em algum lugar. Porque o que vale não é o lugar que você chega, é como você chega. Perfeito. É o processo, a viagem é que importa. Uhum. Então, a sala de aula ela é uma viagem, né? E a maneira como você passa o conhecimento, hoje, ela tem que ser reinventada de várias maneiras. Em parte, tem que lidar com as tecnologias atuais, tem que usar isso, mas tem que também sensibilizar o aluno para coisas bem simples. O fazer com as mãos, o manual, o tete-a-tete. As pessoas não podem ter medo da natureza, não podem ter medo de bicho, medo de planta, medo de terra, né? Então, esse divórcio, essa dissociação do homem com o mundo, ele tem que acabar. Nós temos que voltar para o mundo. Perfeito. É o que a gente está vendo hoje, a demanda. Perfeito, né? perfeito. O mundo não são as nossas redes sociais, o mundo não são os nossos celulares que vai trocar o tempo todo, as redes sociais vão vir e ir embora, né? Quem lembra de Orkut quando começou e agora é Facebook, já está acabando o Facebook, vai Instagram, daqui a pouco vai ter um pós-Instagram, nem sei. Mas o mundo vai ser o mesmo. O planeta que a gente habita, essa bolinha azul pequena, perdida no cosmos, é a mesma. Ela não vai ser trocada. Perfeito, professor. Né? Ou você se conecta a ela e ela é teu berço, a tua mãe, é o teu abrigo, ou você está perdido, né? Então é uma escolha muito simples. Volte para essa conexão.
com o seu mundo. Procure entender a natureza, né? Sem dúvida. E viver com ela e para ela. Exatamente. Você é parte dela. Você parte não dela. está. O homem não é um robô, não é um autômato, ele não é um ET. Ele é parte disso aqui. Parte disso aqui. Professor, é uma grande honra tê-lo aqui conosco e esperamos que você volte. Entendeu? Vai ser um prazer. Volte para nós continuarmos o nosso bate-papo, que é muito profícuo, muito bom, e você traz uma mensagem não somente para pesquisadores, alunos, mas também para um novo rumo, né, para aqueles que estão chegando, os nossos jovens, até os nossos adolescentes. Sim. Não é isso mesmo? É uma honra, professor Carlos. Obrigado. É um Okay? prazer estar aqui. E mais uma vez nós estamos aqui, especialidade Ciência para a Vida, tentando trazer para você aquilo que as pessoas fazem na universidade. É a ciência que pode contribuir e pode mudar os paradigmas e trazer para todos nós novos caminhos. Fique conosco, fique com a TV Viçosa.